Olá, ouvinte! Antes de mergulharmos no capítulo de hoje, um recado rápido. Dar vida a essas histórias, com gravação, edição e etc., leva muitas horas de dedicação. Se você gosta do canal e quer nos ajudar a manter essa biblioteca viva e gratuita, considere apoiar com qualquer valor no Pix. A chave está na descrição e no primeiro comentário fixado. Também tem um QR Code aí no cantinho, tá? Muito obrigado e boa leitura! Semana 10. Recuperando o senso de autoproteção. Esta semana vamos explorar os perigos que podem estar de tocaia em nosso caminho criativo. Como a criatividade é espiritual, muitos perigos são da mesma natureza. Nos relatos, tarefas e exercícios, buscaremos os padrões tóxicos de comportamento e de pensamento aos quais nos agarramos e que bloqueiam nosso fluxo criativo. Perigos da trilha. A criatividade é a energia de Deus fluindo através de nós, ganhando forma por meio de nós, como a luz que atravessa um prisma de cristal. Quando temos clareza sobre quem somos e o que estamos fazendo, a energia flui livremente e sem esforço. Quando resistimos no que essa energia pode nos mostrar ou para onde pode nos levar, muitas vezes sentimos insegurança e descontrole. Então queremos interromper o fluxo e retomar a sensação de controle. Pisamos com força no freio psíquico. Toda pessoa criativa tem inúmeras maneiras de bloquear sua criatividade. Cada uma costuma insistir em uma ou duas formas especialmente tóxicas, porque funcionam com grande eficácia. Para algumas, a comida afeta a criatividade. Comer açúcar ou gorduras ou certos carboidratos pode deixá-las grogues, num estado de ressaca, embaçadas, incapazes de se concentrar. Usam comida para bloquear energia e mudança. Quando são chacoalhadas por aquela sensação de que está tudo indo rápido demais e para Deus sabe onde, quando sentem que estão prestes a voar, essas pessoas buscam comida. Um pote de sorvete, uma noite de fast food e seu sistema entope. O que eu estava pensando, deixa pra lá. Para umas, a bebida é o bloqueio favorito. Para outras, as drogas. Para muitas, o trabalho. Ocupadas, procuram cada vez mais tarefas para se anestesiarem. Nem conseguem sair para uma caminhada de meia hora. Que perda de tempo! Elas atraem obrigações e múltiplos projetos, como uma lata de refrigerante ao sol chama moscas. Então essas pessoas afastam os pensamentos que poderiam levar a uma descoberta criativa fundamental, como se não passassem de insetos impertinentes. Dizer não pode ser a melhor forma de cuidar de si próprio. Para outras, uma obsessão por um amor doloroso tira a escolha criativa de suas mãos. Remoendo o sofrimento, elas se tornam vítimas instantâneas em vez de sentir seu poder considerável. Se ao menos ele e ela me amasse. Esse pensamento obsessivo abafa a voz baixinha que sugere mudar a arrumação da sala, fazer um curso de cerâmica, tentar uma nova introdução para aquele texto que está meio emperrado. No momento que um pensamento criativo se ergue, ele é logo cortado pela obsessão, que bloqueia o medo e previne o risco. Sair para dançar? Refazer a peça inteira com um tema de periferia urbana? Se ao menos ela me amasse. Diga adeus a seu West Side Story. Sexo é o grande bloqueio para muitos. O interesse fascinante, inteligente, hipnótico coloca novas possibilidades eróticas na frente do seu verdadeiro romance. O novo objeto sexual se torna o foco de abordagens criativas. Agora repare cuidadosamente que comida, trabalho e sexo são bons. É o abuso que os transforma em entraves criativos. Conhecer a si mesmo como artista significa reconhecer aquilo que você lança mão quando se bloqueia. Se a criatividade é como um sopro de ar do universo através dos canudos que somos nós, damos um beliscão naquele canudo sempre que usamos um de nossos bloqueios. Fechamos nosso fluxo e o fazemos de propósito. Começamos a perceber nosso verdadeiro potencial e a enorme gama de possibilidades que se abrem. Isso assusta, e então usamos nossos bloqueios para frear o crescimento. Se formos honestos, sabemos bem quais são os mais tóxicos para nós. Pista: são os bloqueios que defendemos como sendo nosso direito. Avalie os possíveis suspeitos. Que tipo de bloqueio deixa furioso só de pensar em abandoná-lo? Esse bloqueio explosivo é o que lhe causou o maior desvio de rota. Examine-o. Quando nos pedem para dar o nome de nosso veneno,
A maioria de nós sabe a resposta. É a comida que está me sabotando? O excesso de trabalho que vem me sabotando? É a obsessão por sexo ou amor que está bloqueando a minha criatividade? No meio da dificuldade está a oportunidade. Também é comum combinar dois ou mais tipos de bloqueio. Use um, acrescente outro, misture um terceiro até se sentir esgotado. O objetivo de todas essas manobras é aliviar o medo. Apelamos à nossa droga favorita para bloquear nossa criatividade sempre que sentimos a ansiedade de nosso vazio interior. É sempre o medo, frequentemente disfarçado, mas sempre ali, que nos leva a procurar um bloqueio. Geralmente, a opção pelo bloqueio parece uma coincidência. Ela calhou de me ligar, senti fome e tinha sorvete no congelador. Ele apareceu oferecendo um baseado do bom. A escolha pelo bloqueio sempre funciona a curto prazo e fracassa a longo prazo. A escolha pelo bloqueio é um retorno criativo. Viramos as costas para nós mesmos como água sem ter para onde escoar. Ficamos estagnados. A honestidade que existe dentro de todos nós sempre sabe quando escolhemos algo contra o nosso bem. Ela anota em nosso quadro negro espiritual: fiz aquilo de novo. É preciso ter honra e coragem para admitir e abrir mão de nossos dispositivos de bloqueio. Não é fácil. Não enquanto eles ainda estiverem funcionando. Claro, muito tempo depois de não funcionarem mais, continuamos com a vã esperança de que dessa vez eles voltarão a funcionar. Bloquear é essencialmente um problema de fé. Em vez de confiar em nossa intuição, nosso talento, nossa capacidade, nosso desejo, nós temos medo de onde nosso Criador pode nos levar com essa criatividade. Em vez de pintar, escrever, dançar, comparecer ao teste e ver aonde podemos chegar, nós recorremos a um bloqueio. Bloqueados, sabemos quem e o que somos. Pessoas infelizes. Desbloqueados, podemos ser algo muito mais ameaçador. Podemos ser felizes. Para a maioria, a felicidade é algo assustador, estranho, fora de controle e muito arriscado. Não é à toa que damos essas meias voltas temporárias. Mas ao nos tornarmos conscientes de nossos dispositivos de bloqueio, comida, excesso de ocupação, álcool, sexo e drogas, podemos perceber quando estamos prestes a dar uma meia volta. Os bloqueios não irão mais funcionar com eficiência. Com o tempo, tentaremos talvez devagar e erraticamente no início enfrentar a ansiedade e ver onde vamos emergir. A ansiedade é combustível. Podemos usá-la para escrever, pintar e trabalhar. Sensação, ansiedade. Tente usar a ansiedade. Sensação, consegui, não me bloqueei. Usei a ansiedade e segui adiante. Nossa, estou muito animado. Vício em trabalho. Para algumas pessoas, trabalhar demais é um vício. E como todo vício é um bloqueio para a energia criativa, de fato, podemos argumentar que o desejo de bloquear o fluxo feroz da energia criativa é uma das razões subliminares para o vício. Se as pessoas estão ocupadas demais para escrever as páginas matinais ou para ter seu encontro com o artista, elas provavelmente estão ocupadas demais para ouvir a voz de seus anseios artísticos autênticos. Retornando ao conceito de aparelho de rádio, o workaholic causa interferência nos sinais como uma estática autoinduzida. Embora já tenha sido reconhecida como um vício, a obsessão por trabalho ainda recebe certo apoio em nossa sociedade. A frase "estou trabalhando" costuma ter um ar inatacável de moralidade e dever. A verdade é que frequentemente estamos trabalhando para evitar a nós mesmos, nossos cônjuges, nossos verdadeiros sentimentos. Na recuperação criativa, é muito mais fácil conseguir que as pessoas façam o trabalho extra das páginas matinais do que a tarefa divertida do encontro com o artista. Brincadeira é algo que pode deixar um workaholic muito nervoso. Diversão assusta. Se eu tivesse mais tempo, eu me divertiria mais. Gostamos de dizer a nós mesmos, mas isso raramente é verdade. Para testar a validade dessa afirmação, calcule quanto tempo você reserva cada semana para o lazer. Diversão pura, sem interferências, não produtiva. Para a maioria dos criativos bloqueados, diversão é algo que evitam quase tão assiduamente quanto a sua criatividade. Por que a diversão leva à criatividade? Leva à rebeldia. Leva a sentir nosso poder e isso dá medo. Eu talvez tenha uma ligeira tendência a trabalhar demais, gostamos de dizer a nós mesmos, mas não chego a ser um workaholic. Tente responder a essas perguntas antes de ter tanta certeza. Teste do workaholic. 1. Trabalho além do horário do expediente, raramente, frequentemente ou nunca.
2. Cancelo encontros com pessoas queridas para poder trabalhar mais. Raramente, frequentemente ou nunca. 3. Adio passeios para depois de prazos decisivos no trabalho. Raramente, frequentemente ou nunca. 4. Levo o trabalho para casa nos finais de semana. Raramente, frequentemente ou nunca. 5. Levo o trabalho comigo nas férias. Raramente, frequentemente ou nunca. 6. Tiro férias raramente, frequentemente ou nunca. 7. As pessoas mais próximas reclamam que trabalho demais. Raramente, frequentemente ou nunca. 8. Tento fazer duas coisas ao mesmo tempo. Raramente, frequentemente ou nunca. 9. Eu me permito algum tempo livre entre projetos. Raramente, frequentemente ou nunca. 10. Eu me permito concluir tarefas de forma definitiva. Raramente, frequentemente ou nunca. 11. Tendo a adiar a finalização total de projetos, deixando pequenas tarefas menores para depois. Raramente, frequentemente ou nunca. 12. Eu me comprometo a fazer um projeto e começo outros 3 ao mesmo tempo. Raramente, frequentemente ou nunca. 13. Trabalho em casa à noite quando deveria estar me dedicando apenas à família. Raramente, frequentemente ou nunca. 14. Permito que telefonemas interrompam e prolonguem meu dia de trabalho. Raramente, frequentemente ou nunca. 15. Organizo meu dia de forma a incluir uma hora de brincadeira ou trabalho criativo. Raramente, frequentemente ou nunca. 16. Coloco meus sonhos criativos à frente do meu trabalho. Raramente, frequentemente ou nunca. 17. Eu me encaixo nos planos dos outros e preencho meu tempo livre dependendo do que eles me pedem para fazer. Raramente, frequentemente ou nunca. 18. Eu me permito algum tempo de descanso para não fazer nada. Raramente, frequentemente ou nunca. 19. Uso a palavra prazo para descrever e racionalizar minha carga de trabalho. Raramente, frequentemente ou nunca. 20. Sair até para jantar, levando meu laptop ou documentos de trabalho. É algo que faço, raramente, frequentemente ou nunca. A fim de recuperar nossa criatividade, devemos aprender a encarar o workaholismo como um bloqueio e não como algo construtivo. O vício em trabalho cria em nosso artista um complexo de Cinderela. Estamos sempre sonhando com baile, enquanto continuamos acorrentados a uma labuta sem fim. Há uma diferença entre o trabalho instigante, rumo a um objetivo sonhado, e a obsessão. Essa diferença está menos nas horas totais trabalhadas do que na quantidade emocional das horas de trabalho. A compulsão promove uma sensação de cansaço e falta de opção. Dependemos do nosso vício e, ao mesmo tempo, nos ressentimos dele. Para o workaholic, o trabalho é sinônimo de seu valor, então ele hesita em abrir mão de qualquer tarefa. Se formos realmente honestos, devemos admitir que nossa vida é tudo o que realmente nos pertence, então a forma como a usamos é o que determina o tipo de pessoa que somos. No esforço de abrir caminho para nosso fluxo criativo, precisamos avaliar nossos hábitos de trabalho com clareza. Podemos achar que não trabalhamos excessivamente até olhar para o número de horas que gastamos nisso. Podemos achar que nossa ocupação é normal até compararmos com uma carga horária padrão de 40 horas por semana. Uma forma de atingir clareza sobre o tempo que gastamos é manter uma checagem diária, anotando as horas que passamos em cada atividade. Mesmo uma hora de trabalho criativo ou de brincadeira contribui muito para diminuir o desespero com o excesso de trabalho que afasta nossos sonhos. O excesso de trabalho é um vício de processo, um vício comportamental, sem abuso de alguma substância. Difícil de determinar quando exageramos. Um alcoólatra se torna sóbrio ao se abster-se totalmente de álcool. Um workaholic se torna sóbrio ao se abster do excesso de trabalho. O segredo é definir o que é excesso de trabalho, e é aí que costumamos mentir para nós mesmos, fazendo negociações para nos agarrarmos a comportamentos abusivos que ainda nos servem. A fim de evitar esse tipo de racionalização, é muito útil definir um limite. O limite de cada pessoa é diferente, mas deve mencionar especificamente os comportamentos que não podem ser tolerados. A percepção desses comportamentos específicos promove uma recuperação mais imediata do que uma resolução vaga e genérica de reduzir excessos. Se você realmente não tem tempo para nada, então precisa abrir um espaço. É mais provável, no entanto, que tenha tempo
e o esteja desperdiçando. Seus registros vão ajudá-lo a identificar essa área onde é preciso definir limites. Esse é meu limite, eu não irei. Veja definindo um limite nas tarefas dessa sessão mais adiante. A vida não examinada não merece ser vivida. Assim como nos retornos criativos, a recuperação do workaholic pode exigir que se recorra à ajuda de amigos ou, em casos mais graves, até de profissionais especializados. Diga-lhes o que pretende alcançar. Peça a eles que lhe deem um toque quando acharem que você está se desviando do objetivo de cuidar melhor de si mesmo. Mas o tiro sairá pela culatra se você pedir ajuda a outro workaholic ou a pessoas controladoras que tentarão se intrometer demais na sua vida. Tenha em mente, no entanto, que o problema é seu. Ninguém pode ficar policiando a sua recuperação. Uma forma simples, mas muito eficiente de avaliar seu processo de recuperação é colocar um cartaz na sua área de trabalho. Coloque-o também em qualquer lugar onde você possa vê-lo. No espelho, no banheiro, na geladeira, na mesa de cabeceira, no carro. O cartaz diz: ser workaholic é um bloqueio e não uma forma de construção. Seca. Em qualquer vida criativa, há temporadas de seca. Começam de repente e se estendem no horizonte, como uma paisagem do Vale da Morte. A vida perde a doçura, o trabalho fica mecânico, vazio, forçado. Parece que não temos nada a dizer e ficamos tentados a não dizer nada mesmo. É nessa época que as páginas matinais ficam mais difíceis e também mais valiosas. Venda esperteza e compre aturdimento. Durante uma seca, o mero ato de comparecer e escrever as páginas, como o ato de caminhar por um deserto sem uma trilha clara, requer um passo após outro sem se dirigir a qualquer ponto aparente. Dúvidas nos acossam como cascavéis. De que adianta? Disparam. Ou o que você esperava? As secas nos dizem que elas irão durar para sempre e que nós não iremos. Como uma miragem sinistra, vislumbramos uma antecipação assustadora de nossa morte se aproximando muito antes de estarmos prontos, muito antes de termos feito qualquer coisa de valor. O que fazer? Continuamos aos tropeços. Como fazer? Insistimos nas páginas matinais. Isso não é uma regra apenas para escritores. As páginas não têm qualquer relação com a escrita profissional, embora possam facilitá-la. Assim como ajudam em todas as formas de arte, para todos os seres criativos, páginas matinais são um suporte. A trilha que exploramos é a trilha que nos leva de volta para nós mesmos. Durante uma seca, as páginas matinais parecem tão dolorosas quanto tolas. Parecem ser gestos vazios, como fazer o café da manhã para o amante que sabemos que irá nos deixar. Na esperança de um dia recuperar a criatividade, nós cumprimos nossas obrigações de forma mecânica. Nossa consciência está ressequida, não conseguimos sentir sequer uma gota de bênção. Durante uma seca, durante uma dúvida em havia escrito sem querer, mas corretamente, lutamos com Deus, perdemos a fé no grande Criador e em nosso ser criativo. Estamos engasgados, cheios de mágoas. Esse é o deserto do coração, na busca por um final de esperança. Tudo o que vemos são enormes ameaças de sonhos que morreram ao longo do caminho. E mesmo assim, escrevemos nossas páginas matinais, porque precisamos. Durante uma seca, as emoções também se desidratam. Como a água, podem existir em algum lugar do subsolo, mas não temos acesso a elas. Uma seca é uma fase de luto sem lágrimas. Estamos entre sonhos, sem força sequer para reconhecer nossas perdas. Escrevemos uma página após outra, mais por hábito do que por esperança. E mesmo assim, escrevemos nossas páginas matinais, porque precisamos. Secas são terríveis, secas doem, secas são temporadas longas e sufocantes de dúvidas que nos fazem escrever, nos dão compaixão e florescem inesperadamente. As secas terminam. Secas terminam porque continuamos a escrever nossas páginas. Terminam porque não entramos em colapso, em desespero, sem nos mexer. Tivemos dúvidas, sim, mas continuamos aos trancos e barrancos. Numa vida criativa, secas são necessárias. O tempo no deserto nos traz claridade e caridade. Quando estiver numa seca, saiba que há um propósito e continue escrevendo as páginas matinais.
Na verdade, é na escuridão que se encontra a luz. Então, quando estamos sofrendo, essa luz está mais próxima de nós. O inconsciente quer a verdade e deixa de falar aqueles que querem algo mais que a verdade. Escrever é acertar as coisas. Mais cedo ou mais tarde, geralmente mais tarde do que gostaríamos, nossas páginas vão mostrar soluções. Um caminho emergirá, uma nova percepção se tornará um marco que aponta a direção da saída. Dançarino, escultor, autor, pintor, ator, roteirista, poeta, artista, performático, ceramista, todo tipo de artista. As páginas matinais são, ao mesmo tempo, o território desconhecido e a trilha. Fama. A fama nos incentiva a acreditar que, se ela ainda não aconteceu, nunca acontecerá. Falamos de fama, não é o mesmo que sucesso, e no fundo da alma sabemos disso. Conhecemos e sentimos o sucesso ao final de um bom dia de trabalho, mas a fama, ela é viciante e sempre nos deixa famintos. A fama é uma droga espiritual, é com frequência um subproduto de nosso trabalho artístico, mas pode ser perigosa como lixo nuclear. A fama, o desejo de obtê-la, o desejo de se agarrar a ela podem produzir a síndrome do como estou. Essa pergunta não quer dizer meu trabalho está bom, e sim o que os outros estão achando. O importante no trabalho é o trabalho. A fama interfere nessa percepção. Em vez de atuar ser uma questão de atuar, ser um ator famoso se torna o objetivo. Em vez de escrever ser uma questão de escrever, o reconhecimento passa a ser o objetivo, e não apenas a publicação. Claro que todo mundo gosta de ser reconhecido pelo que faz. Como artista, nem sempre conseguimos. Mesmo assim, preocupar-se com a fama ou se estamos conseguindo fama suficiente cria uma constante sensação de falta. Nunca é possível obter o bastante dessa droga. O desejo por mais fama sempre irá nos perseguir, desacreditar nossas realizações, erodir nossa satisfação com o sucesso dos outros. O verdadeiro aprendizado acontece quando o espírito competitivo cessa. Para testar, basta ler qualquer revista de celebridades. Em seguida, veja se você se sente como se sua vida fosse mais pobre e valesse menos a pena. Esse é o efeito da droga da fama. Lembre-se, tratar a si mesmo como um objeto precioso irá fortalecê-lo. Depois de se inebriar com a droga da fama, você precisa se desintoxicar, dando carinho a si mesmo. É necessário muita gentileza e algum comportamento que o faça gostar de si. Mandar uma mensagem de afeto ou de incentivo para você mesmo é uma ótima tática. Envie algo como: você está indo muito bem. A autocompaixão é muito restauradora. Com o tempo, cartas de fãs de nós mesmos e de nosso ser criativo são o que realmente queremos. A fama é, na verdade, um atalho para a autoaprovação. Tente aceitar-se do jeito que você é e se mimar como uma criancinha. O que realmente nos assusta é que, sem fama, nós não seremos amados, como artistas ou como pessoas. A solução para esse medo são ações concretas, pequenas, amorosas. De forma ativa, consciente, consistente e criativa, devemos alimentar nossa alma de artista. Quando a droga da fama bater, vá para o cavalete, a máquina de escrever, a câmera ou a argila, pegue suas ferramentas de trabalho e comece a fazer um pouco de brincadeira criativa. Logo logo a droga da fama começará a perder o efeito. A única cura desse mal é o trabalho criativo. Somente quando estamos sendo alegremente criativos, conseguimos nos libertar da obsessão com os outros e de como eles estão se saindo. Competição. Você pega uma revista ou mesmo um jornal publicado pela sua universidade e alguém que você conhece foi mais longe, mais rápido, rumo ao sonho que você tem. Em vez de pensar, isso prova que é possível, seu medo irá dizer, ele ou ela terá sucesso e eu não. A competição é outra droga espiritual. Quando nos fixamos na competição, envenenamos o poço, interrompemos nosso progresso. Quando ficamos de olho grande nas realizações dos outros, deixamos de olhar para a nossa trajetória. Fazemos perguntas erradas que nos conduzem a respostas erradas. Por que tenho tanto azar? Como ele conseguiu emplacar seu filme, peça, artigo antes de mim? Foi por machismo? De que adianta? O que tem a oferecer? Frequentemente fazemos perguntas como essas enquanto tentamos nos convencer a desistir de criar. Essas perguntas nos permitem ignorar questões muito mais úteis. Eu trabalhei na minha peça hoje? Consegui enviar o texto no prazo para o endereço certo? Conversar com pessoas que podem servir de referência e falar bem do meu trabalho? Essas são as verdadeiras perguntas. Concentrar-se nelas pode ser difícil. Não é à toa que é tão tentador tomar o primeiro gole emocional. Não é à toa que muitos de nós leem revistas de celebridades e as usam para chafurdar numa inveja doentia.
Inventamos desculpas para o que evitamos fazer, desculpas focadas nos outros. Outra pessoa provavelmente já disse, fez ou pensou isso, e melhor que eu. Além disso, eles eram bem relacionados ou tinham um pai rico, pertencem a um grupo étnico muito requisitado, ou fizeram o teste do sofá. A competição está na raiz de muitos bloqueios criativos. Como artistas, precisamos ir lá dentro. Precisamos seguir a direção apontada por nosso guia interior. Não podemos nos dar ao luxo de nos preocupar com o que está ou não na moda. Se está cedo ou tarde demais para uma obra de arte, seu tempo chegará. Como artistas, não podemos nos dar ao luxo de pensar sobre quem está na dianteira e como a situação é injusta. O desejo de ser o melhor pode sufocar o simples desejo de ser. Como artistas, não podemos nos dar ao luxo de pensar assim. Isso nos afasta de nossas vozes e escolhas e nos leva a um jogo defensivo, que se desenrola fora de nós mesmos, de nossa esfera de influência. Exige que a pessoa defina sua criatividade nos termos dos outros. Essa escola de pensamento, de comparação e contraste pode ter seu lugar junto à crítica, mas não entre artistas no ato da criação. Deixe que os críticos procurem tendências, deixe os críticos se preocuparem com o que está na moda. Em primeiro lugar, vamos nos preocupar com o que está dentro de nós, lutando para nascer. Quando competimos, quando voltamos nossas preocupações criativas para o mercado, estamos na verdade brigando com outros artistas numa corrida de criatividade. Mas essa mentalidade resiste apenas aos 100 metros rasos. Ao olhar apenas para a vitória de curto prazo, ignorando ganhos de longo prazo, sabotamos a possibilidade de uma vida criativa guiada por nossa luz, e não pelos flashes da moda. Somente quando não sabe mais o que está fazendo, o pintor faz coisas boas. Sempre que estiver furioso por achar que foi derrotado por alguém, lembre-se disso. A mentalidade de competição é sempre a exigência do ego para que você não seja apenas bom, mas seja também o melhor e o primeiro. É exigência do ego que nosso trabalho seja totalmente original, se é que isso seria possível. Se toda obra é influenciada por outras obras. Todas as pessoas são influenciadas por outras pessoas. Nenhum homem é uma ilha e nenhuma obra de arte é um continente em si. Quando reagimos à arte, estamos reagindo à sua ressonância em nossa experiência. É raro vermos algo totalmente novo, algo que seja de fato estranho a nós. Em vez disso, nós vemos algo antigo sob uma nova luz. Vou lhe dizer o que aprendi. Para mim, uma longa caminhada de 8 a 10 quilômetros ajuda, e o ideal é fazer isso sozinho e todos os dias. Se a exigência de ser original ainda incomodar, lembre-se, cada um de nós é seu próprio país. Um lugar interessante para se visitar. É o mapeamento preciso de nossos interesses criativos que suscita o termo original. Nós somos a origem de nossa arte, a sua pátria. Vista dessa forma, a originalidade é o processo de permanecer fiel a si mesmo. O espírito de competição, ao contrário do espírito de criação, frequentemente nos manda descartar de imediato o que não parece ser uma ideia vencedora. Isso pode ser muito perigoso. Pode interferir com nossa habilidade de levar um projeto até o fim. Um foco competitivo estimula julgamentos precipitados. Polegar para cima ou para baixo, esse projeto merece viver? Não, dirá nosso ego se estiver procurando um projeto certeiro para vencer. À primeira vista e de uma vez por todas. Muitos sucessos são barbadas apenas quando vistos pelo retrovisor. Enquanto não sabemos das coisas, poderemos chamar de patinhos feios muitos cisnes criativos. Isso é uma indignidade para com nossas criações quando ainda estão tentando se erguer em nossa consciência. Nós as julgamos como se estivessem num concurso de beleza. Basta um relance e são eliminadas. Esquecemos que nem todos os bebês nascem bonitos. Então encurtamos a vida de projetos desajeitados ou feiosos que poderiam acabar se tornando nossos melhores trabalhos. Nossos melhores patinhos feios criativos. Um ato de arte precisa de tempo para amadurecer. Julgado precocemente pode ser avaliado de maneira incorreta. Nunca julgue rápido demais um trabalho em sua fase inicial. Disponha-se a pintar ou escrever mal enquanto seu ego protesta e resiste. Sua má escrita pode ser a quebra sintática necessária para uma mudança em seu estilo. Sua pintura ruim pode estar lhe apontando uma nova direção. A arte precisa de tempo para ser incubada, para se espalhar um pouco, para ser desajeitada e feia até finalmente emergir como si mesma. O ego odeia esse fato. O ego quer gratificação instantânea e a sensação viciante de uma vitória reconhecida. A necessidade de vencer agora é a necessidade de obter a aprovação dos outros. Como antídoto, precisamos aprender a aprovar a nós mesmos. Comparecer ao trabalho é a vitória que importa. Tarefas.
Os mortais. Pegue uma folha de papel e corte em 7 tiras pequenas. Em cada uma, escreva as seguintes palavras: álcool, drogas, sexo, trabalho, dinheiro, comida, família, amigos. Dobre-as e coloque-as no envelope. Vamos chamar esses papeizinhos de os mortais. Daqui a pouco você vai entender. Agora, retire um papel do envelope e escreva 5 formas como a palavra sorteada teve um impacto negativo em sua vida. Se tirou uma que parece difícil ou não se aplica a você, considere a razão para essa resistência. Você irá fazer isso 7 vezes, devolvendo o papelzinho retirado do envelope, para ter sempre 7 escolhas. Sim, pode ser que você sorteie o mesmo mortal repetidamente. Sim, isso é significativo. Com frequência, é o último impacto na lista final de um irritante isso de novo não, que dá origem a uma descoberta importante, rompendo uma negação e trazendo clareza. 2. Pedras de toque. Faça uma lista rápida de coisas que você adora, que definem felicidade para você. Seixos da beira de rio, árvores choronas, flores centáureas, chicória, pão italiano de verdade, sopa de legumes, música de qualidade, arroz e feijão, cheiro de grama recém-cortada, veludo azul, o tecido e a música. A torta da vovó. Pregue essa lista num lugar onde você possa vê-la, para se consolar e se lembrar de suas pedras de toque pessoais. Você pode desenhar um dos itens de sua lista, ou adquiri-lo. Se ama veludo azul, compre um pedaço e use como corredor de mesa ou de cômoda, ou aplique-o como fundo de um quadro, como para pregar imagens. Brinque um pouco. 3. A dura verdade. Responda as seguintes perguntas. Diga a verdade. Qual é o hábito que atrapalha a sua criatividade? Diga a verdade. O que você acha que pode ser um problema? É isso. O que você pretende fazer em relação a esse hábito e a esse problema? O que você ganha ao se agarrar a esse tipo de bloqueio? Se você não consegue descobrir o que ganha com isso, pergunte a um amigo em quem confia. Diga a verdade. Que amigos fazem você duvidar de si mesmo? A dúvida sobre si mesmo é sua, mas eles a provocam. Diga a verdade. Que amigos acreditam em você e em seu talento? O talento é seu, mas eles fazem com que você acredite nele. O que você ganha ao manter amigos destrutivos? Se a resposta for eu gosto deles, a questão seguinte é por quê? Que hábitos destrutivos os seus amigos destrutivos compartilham com o seu eu destrutivo? Que hábitos construtivos os seus amigos construtivos compartilham com o seu eu construtivo? 4. Definindo um limite. Ao trabalhar em suas respostas para as perguntas acima, tente definir um limite para si mesmo. Comece com 5 de seus comportamentos mais dolorosos. Você poderá adicionar outros depois. Se você percebe que suas noites são normalmente engolidas por tarefas adicionais que seu chefe lhe passa, então uma regra deve ser estabelecida: não trabalhar mais depois das 6 da tarde. Se você acordar às 6 da manhã e puder escrever por 1 hora, não fossem as interrupções dos filhos perguntando onde estão as meias, pedindo café da manhã ou roupa limpa, uma das regras poderia ser não interromper a mamãe antes das 7. Se você está trabalhando em mais de um emprego e horas demais, talvez seja o momento de reavaliar quanto você está cobrando. O preço é apropriado? Pesquise. Quanto cobram outros profissionais da sua área? Aumente seu preço e reduza sua carga de trabalho. Limites. 1. Não vou mais trabalhar nos fins de semana. 2. Não vou mais levar trabalho para eventos sociais. 3. Não vou mais colocar meu trabalho acima dos meus compromissos criativos. Nada de cancelar aulas de piano ou de desenho por causa de um novo prazo imposto pelo chefe workaholic. 4. Não vou mais adiar sexo para ler coisas de trabalho na cama. 5. Não vou mais atender telefonemas de trabalho em casa depois das 6 da tarde. 5. Valorizando. 1. Liste 5 pequenas vitórias. 2. Liste 3 ações que você fez para nutrir o seu artista. 3. Liste 3 ações que você poderia fazer para acalentar o seu artista. 4. Faça 3 boas promessas a si mesmo. Cumpra-as. 5. Faça uma coisa bonita para si mesmo todos os dias dessa semana. Checagem. 1. Quantas vezes você escreveu suas páginas matinais essa semana? Ler suas páginas levou a uma mudança na sua forma de escrevê-las? Você ainda está se permitindo escrever livremente? 2. Teve o seu encontro com o artista essa semana? Combine fazer mais de um. O que você fez? Como se sentiu?
3. Vivenciou alguma sincronicidade essa semana? Qual foi? 4. Aconteceu mais alguma coisa essa semana que você considerou significativa para sua recuperação? Descreva. Quantas vezes, mesmo antes de começar, nós já declaramos que uma tarefa é impossível? E quantas vezes construímos uma imagem de nós mesmos como sendo inadequados? Muito depende dos padrões de pensamento que escolhemos e da persistência que usamos para afirmá-los. A vida tem uma coisa engraçada. Se você se recusa a aceitar nada a não ser o melhor, você frequentemente consegue.